Vamos lá então, dar uma boa pincelada no futebol brasileiro, porque a coisa parece que vai, mas não vai. Quando a gente pensa que existem ou irão existir novos clubes para poder brigar pela hegemonia do futebol, ao lado do hoje todo-poderoso Flamengo, Palmeiras e o Cruzeiro chegando agora, ainda com um montante de dívidas a serem pagas, porém com um montante de dinheiro para ser investido. O Cruzeiro tem alguns projetos nos bastidores que, pô, talvez você ainda não sabe, mas você vai ficar sabendo agora aqui. Situação do Atlético Mineiro, situação do Botafogo, Flamengo, e também vamos abordar um pouquinho a respeito da equipe palmeirense, que também parece estar iniciando um processo de crise, está ensaiando uma crise. Antes de entrarmos nestes assuntos, eu quero te pedir para você se inscrever aqui, Cláudio Silva TV 360, nós temos a meta de chegar até 5 mil inscritos nos próximos 3 meses, quer dizer, janeiro, fevereiro, março, até o final de março, 5 mil inscritos, eu acho que dá para a gente chegar, 4.200 e pouco, acho que dá para a gente chegar. Deixa o seu like, hypa o vídeo, vem para cá, vem com a gente, Cláudio Silva TV 360, falando aquilo que talvez às vezes você não vê no mundo do futebol, porque pô, é natural que o torcedor assista apenas o jogo. Nem todos procuram se informar de fato a respeito daquilo que não se vê. E a Cláudio Silva TV, Cláudio Silva, está aqui para poder falar com você a respeito de tudo isso daí. É, o futebol mineiro está prestes a disputar o seu grande clássico, o grande clássico do futebol estadual aqui em Minas Gerais. Cruzeiro contra o Atlético contra o Cruzeiro, mando de campo do Atlético Mineiro, que passa por problemas dificultosos, problemas estes que envolvem a instituição, o institucional, a parte de gestão do Clube Atlético Mineiro e que, segundo o próprio Jorge Sampaoli, existe uma preocupação. Inclusive a última entrevista, né, do Sampaoli deixou parecer uma preocupação muito grande com o que acontece ali nos bastidores do Atlético, né? Essa demora para trazer jogadores, isso tem incomodado demais o técnico, jogadores que chegaram e ainda não estão sendo utilizados, passando por um processo de preparação, que é normal. Quando foi perguntado sobre isso, ele deixou bem claro que é aquele processo que precisa se passar para que o clube possa poder contar com o atleta em campo. Porém, o que mais preocupa, né, o torcedor atleticano neste momento é a falta de entrosamento da equipe. E aí tem um dedo, óbvio que tem um dedo do técnico Jorge Sampaoli, que não permite que a equipe crie uma rotatividade maior, que consiga jogar por si só, porque não tem repetição de escalação, né? O Atlético, e não é projeto, tá? Não é projeto. Os outros clubes de ponta estão fazendo isso nos campeonatos estaduais, mas eles estão fazendo isso porque eles podem fazer e precisam fazer, porque esse ano não se teve, 2026, não se teve pré-temporada, uma semana só de pré-temporada e logo na semana posterior à apresentação dos atletas já vai jogar 3 pontos. Poxa, e isso é impensável, cara. A realidade é que é desumano para um atleta profissional de alto rendimento. Então, os outros clubes, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras até que não está tanto dentro desse projeto, né? Quem mais está fazendo assim? Tem outros grandes clubes que estão trabalhando dessa forma, né? Deixando os meninos jogarem o time alternativo e poupando, porque quarta-feira agora já começa o campeonato brasileiro. Por exemplo, o Flamengo estava jogando com o time júnior, e aí teve que colocar parte da cavalaria em campo para poder jogar com o Vasco um clássico. Então, você começa pré-temporada de uma semana, 2 semanas, uma semana e meia depois, clássico. Ninguém quer perder o clássico pode comprometer o trabalho, né? E aí o Flamengo teve um empate, 2 derrotas com os meninos, e aí teve que mudar todo o cronograma dos atletas principais para colocar em campo, por quê? Pegaria o Vasco. E agora vai pegar o Fluminense, então acelera o processo, atropela a situação e acaba dificultando o planejamento para a temporada completa. Mas no Atlético é diferente. Por que é diferente? Não é porque o Atlético é menor do que todo mundo e que quer ganhar o campeonato estadual a todo custo, embora queira.
Mas o problema do Atlético é o próprio técnico. O técnico do Atlético, historicamente, não repete escalação. E o técnico que não repete escalação, dificilmente ele vai conquistar o objetivo. E a preocupação maior dele é a seguinte: os jogadores estão com dificuldade de assimilar o projeto de jogo, o plano de jogo que é elaborado para cada partida. Mas aí é que entra o problema gigantesco. Os jogadores vão ter mesmo dificuldade de assimilação, porque treina pouco e não joga junto. É natural. É natural. Isso é presságio para fracasso mesmo dentro do projeto. E ainda, para piorar um pouco mais da situação, as contratações do Atlético no mercado são bem tímidas. E para que você possa assimilar um modelo de jogo como o Jorge Sampaoli gosta de fazer, precisa de jogadores de alta capacidade técnica. Não dá para trabalhar com qualquer tipo de jogador. O Jorge Sampaoli, embora ele não tenha um currículo de vencedor gigantesco, mas ele é um técnico que já foi olhado pela turma da Europa. Ou seja, ele já treinou lá, ele já treinou o Sevilha, ele já treinou na França. Então, ele não é um técnico qualquer. Ele tem condições, porém, ele não tem conseguido, nos últimos 6 anos, colocar esse trabalho em vigor. Ele fez uma campanha com o Santos aqui que foi algo absurdo. Ele fez uma campanha com o Atlético aqui também que foi algo absurdo. Mas ele contava com jogadores de boa qualidade técnica. Embora lá no Santos não tenha sido necessariamente assim, né? O time que ele pegou no Santos não era um time tão bom. Mas ele conseguiu fazer o time do Santos jogar. Para quem não sabe, o Jorge Sampaoli, quando eu treinava aqui no Sul da América, me faltou o nome do time aqui agora, ele foi eleito, a equipe dele, né, foi eleita a melhor equipe do mundo naquela oportunidade. Um time que jogou muita bola, foi disputar o campeonato mundial, alguma coisa dessa natureza. Então, ele não é qualquer técnico, mas ele parece não se encontrar mais. Né? E isso acaba deixando o torcedor atleticano muito apreensivo para a sequência da competição. Agora vai enfrentar o Cruzeiro, né? Um clássico, dentro de casa. A dificuldade que tem de ganhar do Cruzeiro dentro de casa. E o Cruzeiro vem com um projeto gigantesco, fora de campo e dentro de campo. Né? O Pedro Lourenço trabalha a assumir a gestão do estádio. Né? Tem aí uma conversa, eu até anotei no papel aqui, porque eu estava fazendo algumas pesquisas, uma conversa entre o governo do estado e Minas Arena para uma possível ruptura do contrato para que o Cruzeiro possa assumir. O Cruzeiro passou por muita dificuldade nos últimos anos com os contratos que eram amarrados com a Minas Arena. O Cruzeiro não tinha rentabilidade ali, o Cruzeiro não tinha renda. A renda do Cruzeiro era dividida quase que na sua totalidade, ficava para Minas Arena. E o Cruzeiro, entendendo a importância que ele tem hoje para o cenário do nosso futebol, ele começa a pressionar o governo do estado. Porque o Cruzeiro hoje tem capital e já está conversando. Isso aqui é informação. O Cruzeiro já conversa com grandes empresas para tratar dos name rights, que são os direitos de nomeação, né? E a empresa de grande porte, de nomeação, para se caso não der certo a negociação com a Minas Arena, com o governo do estado, para o Cruzeiro assumir, embora neste primeiro momento, né? A gente sabe que são só conversas, porque o Cruzeiro assinou um novo contrato com a Minas Arena, já tendo ali vários e vários benefícios, inclusive a personalização, né? Do próprio estádio. O Cruzeiro trabalha na personalização interna do estádio, mas a intenção é elevar um pouco mais isso. E além disso tudo, o Cruzeiro, dentro de campo, ele tem um grande time, tem um grande técnico, está no começo da temporada, ainda não tem como a gente fazer nenhum tipo de julgamento sobre o trabalho do técnico do Cruzeiro, que eu estou vendo muita gente aí já metendo o pé no pau da barraca. Ele vai para esse clássico contra o Atlético muito mais pronto do que o Atlético, tanto em termos de jogabilidade, esportivamente falando, quanto também institucionalmente falando. O Cruzeiro hoje demonstra ser uma equipe, um clube extremamente organizado. Os investimentos que são feitos pela família Lourenço não são apenas voltadas para o jogo, para a partida, são voltadas inteiramente para o jogo. O Cruzeiro ele trabalha com projetos de primeira linha, de projetos extremamente avançados no seu centro de treinamentos. A tecnologia do Cruzeiro hoje no centro de treinamento é algo absurdo mesmo e está trabalhando mais melhorias ainda. O Cruzeiro trabalha, né, na tentativa de assumir a gestão do estádio, porque ele entende, e é a melhor parte, né, para o torcedor do Cruzeiro, ele entende que ele tendo
a gestão do estádio sob sua tutela, a arrecadação ela é gigantesca, ela muda o cenário real do Cruzeiro, é uma rentabilidade a mais. Né? O Cruzeiro precisa, daqui uns dias, né, a gente vai ter aí o Transferban, e o Cruzeiro ele entende que ele precisa ter uma renda maior com a instituição, porque na hora que for barrado pelos detalhes, né, do fair play financeiro, o clube vai poder gastar só aquilo que ele arrecada, né? Só aquilo que ele arrecada e a bilheteria conta demais, as placas de publicidades contam demais, patrocinadores contam demais, sócio-torcedor conta demais, para que o clube possa continuar arrecadando o suficiente para manter uma equipe de alto padrão, de alto nível de competitividade, jogadores com altos salários, jogadores importantes, jogadores midiáticos, porque é importante ter para um clube que quer chegar da forma que o Cruzeiro quer chegar. Então o Cruzeiro chega muito mais pronto no Clássico do que o Atlético. Mesmo estando sob os domínios do time atleticano, o Cruzeiro é o franco favorito a vencer esse jogo lá dentro da arena do Atlético, o que também não é novidade. O Cruzeiro vai lá e ganha do Atlético. E isso tem se tornado normal. Para o torcedor atleticano, isso é um desespero. É desesperador não vencer o seu maior rival sob seus domínios. Né? Lá no Rio de Janeiro, a gente vê um Botafogo passando por uma situação extremamente atípica, sofrendo um transfer ban de um jogador que já jogou, foi campeão, já foi vendido. É incrível a situação do Botafogo hoje, e o John Textor, que é o dono da instituição, o mandatário maior, ele simplesmente se omite de aparecer, ele não fala, ele não aparece, ele não produz, ele não dá mais aquelas entrevistas, estava fazendo uma barulhada danada. O John Textor, ele fazia muito barulho, ele denunciou várias coisas, ele não conseguiu provar nada. É bem verdade, né? Que as coisas começaram a aparecer, mas ele não tinha recursos para comprovar, falou mal do futebol brasileiro, falava o tempo todo, falava que os clubes brasileiros eram desorganizados, que a CBF trabalhava sendo manipulada por algumas instituições, e tudo isso é verdade. Mas aí, cadê o John Textor agora? Botafogo tá lá, 3 meses de direitos de imagens atrasado, com direito, com salários atrasados, assim como no Atlético. Né? Tá surgindo a informação aí de que lá no Atlético o salário tá atrasado também. Então, isso tudo para o clássico é um condimento favorável ao Cruzeiro. Né? Principalmente agora o Atlético aí tá numa situação judicial, sendo comprovado que o dinheiro que foi investido lá no Atlético é um dinheiro oriundo de procedências extremamente duvidosas, enfim. Mas voltando no assunto do Botafogo aqui, o Botafogo sofreu um transfer ban por causa do Almada. 2026 com o Botafogo já começa com salários atrasados. E aí você olha para fala, como que vão tomar o protagonismo do Flamengo e do Palmeiras e agora o Cruzeiro chegando? Não vai tomar. Porque se não tiver organização, aí tá todo mundo falando do Corinthians. Né? Ah, mas o Corinthians tá chegando com um time muito forte e tal, mas o institucional do Corinthians continua podre. O São Paulo não consegue nem ganhar e nem resolver o seu institucional. O Vasco da Gama acabou de vender aí um jogador por 35 milhões de euros, mais de 206 milhões de reais. E para onde que vai esse dinheiro? Porque o Vasco deve todo mundo, é uma situação assustadora. Então não tem como a gente pegar esses clubes que estão chegando aí, os que viraram SAFs, principalmente, e colocar eles na prateleira de cima para brigar com o Flamengo, para brigar com o Palmeiras, para brigar. E aí começa a caminhar para uma situação um tanto adversa. Um tanto adversa. Não acredito na espanholização do futebol brasileiro, não acredito mesmo, eu acho que isso é uma grande de uma falácia. Acho que é uma bobagem muito grande que é dita por alguns cronistas extremamente clubistas, mas eu também não vejo as equipes que têm condição de chegar, Botafogo tem condição de chegar, Atlético Mineiro tem condição de chegar, Corinthians tem condição de chegar, São Paulo não precisa nem falar. O Vasco a gente é uma incógnita há 25 anos, mas, pô, esses clubes, como que a gente vai colocar eles brigando de igual para igual? Tem o Bahia que vem comendo quietinho, né? O Bahia vem caladinho ali, mas daqui a pouco só Deus sabe, né? O que o Bahia vai arrumar no cenário. Então, tudo isso tem que ser muito bem visto. Porque senão nós teremos aí uma hegemonia de 10 anos. Né? Os gestores precisam. Gente, quando eu olho aqui o que eu anotei a respeito do texto, eu fico numa dificuldade muito grande, porque o texto se mostrou um cara extremamente moralista. O texto é um cara que chegou com o pé na porta, o Botafogo venceu e tal. Ele investiu milhões e milhões, mas não pagou.
Ele investiu no boca a boca. Pega dinheiro emprestado com a empresa aqui, vende uma parte do clube para outra empresa ali, e assim ele vai sobrevivendo. Ele é, cobre um santo, mas ele descobriu outro aqui. Ele descobre o outro aqui que ele vestiu, que ele cobriu, e desveste outro ali na frente. E assim vai caminhando, vai andando, e não tá legal, não tá legal. O futebol brasileiro tá caminhando para uma situação muito complicada. Porque parece que vai, mas não vai. Aí tem um Cruzeiro aí, né? Todo poderoso Cruzeiro, né? Bilionário. O que se pensa é que o Cruzeiro vai dar sequência nisso. Mas e aí? Olhando para essas duas últimas SAFs que foram citadas aqui, Botafogo e Atlético Mineiro, que começaram fazendo investimentos assombrosos, tal qual o Cruzeiro. Como que vai ser? O ano que vem. Vamos esperar no ano que vem para a gente ver como que será. Ou no decorrer dessa mesma temporada. Porque é muito dinheiro sendo investido. E os clubes que investiram grandes quantias, eles não conseguem se sustentar, não conseguem se manter. No Cruzeiro vai ser diferente? Precisa se esperar.